Queremos saber, junto de algumas editoras, o fluxo de publicações e a receptividade junto dos leitores que as edições em torno dos temas de fé e da nova evangelização têm despertado. Hoje temos entre nós o irmão Derlei Zanon, editor da Paulus. Iremos conversar dentro de instantes, para já, os temas que marcam a atualidade religiosa. O Papa surpreendeu os peregrinos que o escutavam no domingo ao propor um medicamento para o coração e para a alma. O Papa sugeria a oração do terço como ajuda espiritual para os cristãos viverem a sua fé. Manhã de sol no Vaticano e mais uma multidão de peregrinos que todos os domingos vão esgotando o espaço da Praça de São Pedro. Francisco é sempre uma novidade e desta vez voltou a surpreender. O Papa propunha um medicamento. É uma medicina speciale per concretizzare i frutti dell'anno della fede, che ci volge al termine. Ma è una medicina di 59 granelli intracordiali. Si tratta di una medicina spirituale chiamata misericordina. Prendetela. C'è una corona del rosario con la quale si può pregare anche la coronina della misericordia, aiuto spirituale per la nostra anima e per diffondere ovunque l'amore e il perdono e la fraternità. Non dimenticatevi di prenderla, perché fa bene al cuore, all'anima e a tutta la vita. No final do Ângelus, vários voluntários distribuíram aos presentes o novo medicamento proposto pelo Papa. Uma caixa com um terço para que a oração seja uma característica na vida dos crentes. A semana do Papa tinha ficado também marcada por uma visita ao presidente da Itália, Giorgio Napolitano. Na ocasião, o Papa Francisco manifestou a sua preocupação com o arrastar da crise económica e os efeitos dolorosos que esta provoca nas famílias e nos desempregados. Francisco formulou votos para que a família seja apreciada, valorizada e tutelada pelos responsáveis políticos. No dia seguinte, o Papa Francisco presidiu a ordenação episcopal de Dom Fernando Vergés Alzaga, da Congregação dos Legionários de Cristo, e nomeado para secretário-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano. Na ocasião, o Papa referiu que o episcopado é o nome de um serviço, não de uma honra, porque ao bispo compete mais servir do que dominar. A crise que vivemos deriva de um problema moral e a sua resolução não passa apenas por nós. Palavras de Dom Manuel Clemente no final dos trabalhos da Assembleia Plenária dos Bispos Portugueses. Uma identidade que cada um cria para si mesmo. A situação económica e social do país esteve em foco no final dos trabalhos da CEP, que fez uma leitura do atual momento que o país atravessa, divulgando uma mensagem sobre os desafios éticos do trabalho humano. Nela, o episcopado denuncia a tendência de promover o emprego através do cerceamento dos direitos dos trabalhadores, no atual momento de crise, manifestando a sua solidariedade a quantos enfrentam o desemprego. A mensagem salienta que seria contraditório em si mesma qualquer medida que procurasse promover o emprego à custa de outras dimensões da dignidade humana. Na conferência de imprensa que encerrava a Assembleia Plenária, o presidente da CEP referiu que o atual momento deriva de uma crise moral grave. É um problema de humanismo, é um problema de dignidade da pessoa humana. E tudo o mais que nós conseguirmos encontrar tem que ser em função disso. Não sei se era antes.
E é por isso é que se diz que esta crise tem uma raiz ética. Obviamente que tem, porque um sistema financeiro que já tinha descolado há muito de qualquer pretensão de igualizar, enfim, as pessoas numa sociedade, fosse ela qual fosse, em Portugal ou lá fora, e que não tinha a pessoa e o bem de cada pessoa dessa sociedade na sua prioridade, mas apenas, e muitas vezes, o lucro desmesurado de alguns e um crédito que já não tinha razão nenhuma para sustentar, isso aí apresenta-nos uma crise moral grave. E, portanto, temos que recentrar a sociedade naquilo que é o seu centro, a pessoa humana. No comunicado final desta Assembleia Plenária, os bispos mostram a sua solidariedade efetiva com os que estão a passar mal, sobretudo como consequência do desemprego, e testemunham o seu agradecimento aos que lutam para não fechar as portas das suas empresas e aos criadores de emprego. Sem ignorar a importância do esforço económico que o país está a fazer, Dom Manuel Clemente considera que a capacidade para vencer a crise não passa apenas pelos portugueses. Ela requer uma nova ordem mundial. Nós suportamos a internacionalização do problema porque estamos neste momento com o dinheiro emprestado que vem de fora e depois com aquela regra, enfim, infeliz, mas recorrente de quem paga manda, não é? Mas temos que alargar muito mais a internacionalização do problema, porque o temos que resolver em termos intercontinentais. Isto requer uma outra ordem mundial. Além das questões éticas do trabalho, os bispos pronunciaram-se também a propósito da ideologia do género, através de uma carta pastoral. Nela se identificam campos em que esta ideologia tem provocado uma ruptura civilizacional. O caso da substituição do termo sexo por género para determinar a identidade sexual ou a substituição do termo família por famílias para abarcar outras realidades. Dom Manuel Clemente considera que nestas matérias, tal como nas questões sobre a vida humana, a legislação não tem acompanhado as convicções das pessoas. Apresenta-se, por vezes, desligada da identidade comum dos portugueses. No que diz respeito também às uniões de pessoas do mesmo sexo, eu tenho as maiores dúvidas, e não sou eu apenas que as tenho, e até para além do ponto de vista confessional, de que seja algo de dispensável e de secundário o facto de encarar a família, o casal e até os filhos com ou sem complementaridade homem-mulher, masculino-feminino. Como se isso fosse um fator irrelevante. Não acho nada que seja irrelevante e julgo que boa parte dos meus concidadãos também não acham que isso seja um aspecto irrelevante. Os bispos recordam que as alterações legislativas introduzidas no nosso sistema jurídico, reflexo da ideologia do género, não são irreversíveis. A próxima Assembleia Plenária do Episcopado vai decorrer entre os dias 29 de abril e 1 de maio. Pensa da mesma maneira acerca mesmo de questões fundamentais, como são Os bispos visitaram em Fátima o Centro Bento XVI, uma unidade de cuidados continuados especializada em demências e acompanhamento de doentes de Alzheimer. À margem dos trabalhos da Assembleia Plenária, os bispos acederam ao convite da União das Misericórdias Portuguesas e visitaram um novo equipamento destinado ao acompanhamento de demências e doentes de Alzheimer. Uma resposta da União das Misericórdias Portuguesas a um dos principais problemas relacionados com o aumento da esperança de vida. Nós, neste momento, sabemos que há cerca de 170 mil pessoas com demência em Portugal, das volta de 90 mil com Alzheimer, e que vai crescer geometricamente. O número de pessoas com demência em Portugal vai aumentar muito nos próximos anos. E uma coisa que nós sabemos tecnicamente é que, para além das terapêuticas farmacológicas, o que é muito importante é a abordagem não farmacológica, ou seja, o ambiente amigável em que a pessoa está e a competência de quem está com eles. As Misericórdias entenderam que estava na altura de poderem ajudar os portugueses, mais uma vez, e fizemos esta obra que vocês veem aqui, que tem dois objetivos. Primeiro, acolher de facto as pessoas que pudermos, mas também fazermos formação a partir daqui para replicarmos a melhor forma de atender, de ensinarmos as pessoas nos lares, das Misericórdias e de IPSS e de outras instituições que queiram vir aqui aprender connosco, para que o problema da demência, que é um problema que devasta muitas famílias em Portugal, possa ser minorado.
Esta unidade de saúde não se fica pelo acompanhamento dos doentes, mas assume também um projeto de formação para que as boas práticas possam ser dilatadas a outros lares e instituições. Vamos começar já um plano com 20 lares, em que vamos adaptar o ambiente desses 20 lares, quer do ponto de vista da arquitetura, quer de decoração, e vamos fazer formação nesses 20 lares. Quando esses estiverem terminados, vamos passar para outros 20, e assim sucessivamente, para prepararmos os nossos lares para estas pessoas com demências que lá estão. Esta unidade, portanto, o que pretende obviamente, pretende dar resposta às 50 pessoas que aqui vão estar, mas muito mais do que isso, pretende ser um sítio onde em Portugal se possa ver como é que se faz bem os cuidados à demência, se possa ver como é que é um ambiente apropriado para os cuidados à demência e onde se possa ter estágios para as pessoas que precisam de formação. Uma obra que nasce numa conjuntura económica muito difícil, mas também no momento em que as instituições de solidariedade social se tornam mais necessárias, apesar das dificuldades que enfrentam. Foi esta realidade que os bispos visitaram, sublinhando a urgência da sociedade alargar a compreensão do que é a humanidade e do que é a vida. Nós que crescemos em humanidade e em tempo de vida neste mundo, concretamente em Portugal, que é um dos países mais envelhecidos da Europa, mas não podemos encontrar isto apenas como um fardo, é também uma possibilidade. Simplesmente importa que estejamos muito mais atentos uns aos outros e que também alarguemos a nossa compreensão do que é a humanidade e do que é a vida, não é? O Centro Bento XVI, para apoiar doentes de Alzheimer e pessoas com demência, tem capacidade para 60 utentes. Tratando-se de um acompanhamento especializado, cada utente tem um custo mensal estimado em 1.700 euros. 50 utentes serão comparticipados pelo Estado ao abrigo da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Esta obra custou 4 milhões de euros, dos quais 700 mil pagos pelo Estado. Temas que estão em atualização permanente em agência.eclesia.pt. Destaque agora para o Ano da Fé e para o grande número de publicações geradas a propósito desta iniciativa. O irmão Derlei Zanon é editor da Paulus. Obrigado por estar na nossa companhia. De que forma é que a vossa editora também se mobilizou neste Ano da Fé? Certamente foram diversos os títulos que foram saindo para o mercado. Em que é que isto mexeu também com a vossa estrutura? Exatamente, o Ano da Fé foi um ano muito rico a nível editorial e penso que isso foi bastante interessante também para contribuir com a igreja, para ajudar a refletir, ajudar na catequese e os diversos movimentos. A Paulus Editora, desde da convocação do Ano da Fé, decidiu que isso ia ser a prioridade, já desde 2012 e 2013, então durante esses 2 anos praticamente decidiu que a prioridade ia ser o Ano da Fé. E ao todo publicamos cerca de 25 títulos de livros, mas como a Paulus também é uma editora multimedial, nós procuramos equilibrar também não só a publicação de livros, mas nas diversas áreas. Então, publicamos o hino oficial em formato CD, publicamos DVDs, publicamos... Também o suporte multimédia. Então, procuramos fazer diversos suportes, desde a posta na internet, os livros, mas também apostamos muito nas nossas revistas, e depois outro formato vídeo e áudio também. Logo na preparação, sabendo que ia ser sugerido pela Igreja a vivência deste Ano da Fé, contactaram autores, fizeram as vossas propostas também de temáticas a abordar, ou chegaram-vos propostas vindas dos próprios autores? Como é que se processou este trabalho? Sim, os projetos tiveram várias vertentes, poderia dizer. Ao menos 4 áreas de publicações. Uma foram os próprios documentos do magistério, então a própria carta de convocatória, a Porta da Fé, depois a encíclica Lumen Fidei, o documento oficial do Ano da Fé, que foi produzido pelo Pontifício Conselho para a Nova Evangelização. Então, essa primeira vertente foram os documentos oficiais. Então, publicamos praticamente todos os documentos oficiais. Depois, uma segunda vertente foi ligado aos 50 anos do Concílio Vaticano II, que era um dos temas centrais também do Ano da Fé. Então, nesse sentido, procuramos algumas coisas mais tradicionais, resgatamos alguns livros clássicos e depois também contactamos várias pessoas para dar a opinião sobre como está a igreja ou como deveria ser a igreja após esses 50 anos. Eu estou a reparar nesse livro, O Viver o Ano da Fé, é precisamente
central. Era uma proposta que tentava enquadrar o leitor logo em toda a dinâmica deste ano proposto pela Igreja. Exatamente. Pois o Ano da Fé também teve algo muito interessante que foi convocado um ano antes, então teve esse grande tempo de preparação e isso facilitou muito. Essa coleção, na verdade, Introdução à Fé, é uma coleção que foi feita a nível de Paulos do Grupo Europa. Todos os países onde a Paulo está presente, nos unimos para planejar algo nesse sentido. E nasceu essa coleção completa, que o principal é o documento oficial, Viver o Ano da Fé, que é do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização. É, na verdade, um manual para esse Ano da Fé. Tem uma parte catequética inicial, mas depois tem o conjunto, as propostas de celebrações, as várias propostas de iniciativas que as paróquias poderiam fazer, que as dioceses poderiam fazer, que os movimentos, as comunidades religiosas. Na verdade, é um aprofundamento daquela primeira nota com indicações pastorais, que foi muito breve, lançada logo no início. Depois, esse documento acabou aprofundando todas essas indicações oficiais, como poderia dizer. O próprio Rino Fisichella é que faz a introdução e que depois coordenou essa publicação, que estava a cargo do Conselho Pontifício. Penso que isso foi bastante rico para ajudar as paróquias nessa preparação do Ano da Fé e depois as várias iniciativas, inclusive tem as propostas de celebrações do início, depois tinha 3 celebrações durante o Ano da Fé e agora também a celebração, o ritual de celebração do encerramento do Ano da Fé. Rino Fisichella, que é presidente da Comissão Pontifícia para a Nova Evangelização, que também é autor do livro A Nova Evangelização, que vocês publicaram e que pretende centrar também esse novo modelo, essa nova forma dos cristãos se apresentarem ao mundo. A Nova Evangelização, que foi ela também transversal a todo este Ano da Fé. Exatamente. Então, como dizia, desses 4 pilares, 4 conjuntos, um deles era a questão da nova evangelização, ligado ao Ano da Fé. Na verdade, esse livro já estava planejado um pouco até antes do Ano da Fé. O Rino Fisichella publicou esse livro na Itália em 2011. Então, logo em 2012, no início de 2012, já planejávamos publicar. O Ano da Fé acabou acelerando esse processo, obviamente. E esse livro trata, na verdade, é o vademecum para a nova evangelização. Faz primeiro a abordagem histórica, como surgiu o nome Nova Evangelização, quer dizer, parte, na verdade, nesse sentido de que existe só uma evangelização, e nova evangelização é porque é atual, mas parte desse princípio, o que significa evangelizar, essa é a missão principal da Igreja, e como ao longo da história também foi se desenvolvendo. Depois, como surgiu o nome Nova Evangelização, já com João Paulo II, em 1979, pensamos que é algo recente, não é? Mas ele faz esse resgate histórico. João Paulo II já falava da nova evangelização já em 1979 e depois, obviamente, quais são as metodologias para essa nova evangelização, quais são os lugares, quem são os atores principais, fala qual é a função dos sacerdotes, qual é a função dos leigos. É uma espécie de vademecum para a nova evangelização. Algo muito interessante, depois toca em alguns aspectos muito concretos, por exemplo, como utilizar a arte nessa nova evangelização. Tem um capítulo muito interessante que fala sobre a Igreja Sagrada Família de Barcelona como um ícone da nova evangelização. Então, um aspecto teórico, mas também um aspecto concreto muito interessante. Na verdade, para quem... Ele até o subtítulo é um desafio para sair da indiferença. Exatamente, quem quer sair da indiferença tem nesse projeto Nova Evangelização, certamente aqui um grande apoio. Marcar este Ano da Fé também é essa iniciativa do Átrio dos Gentios, que motiva também uma vossa publicação, o Crer, salvo erro, que é também sintetiza um bocado esse espírito criado no Átrio dos Gentios. Esse projeto do Crer, na verdade, é muito interessante, que nasceu ligado ao Ano da Fé, depois com o anúncio do Pátrio dos Gentios em Guimarães, acabou também sendo uma exposição no próprio Átrio dos Gentios. Na verdade, esse objetivo foi proposto a uma pintora portuguesa ilustrar o credo. Então, em 3 grandes quadros, ilustrar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o creio na Igreja, e esse é um quadro belíssimo, um conjunto de quadros, na verdade, belíssimos. Depois foi comentado pelo Dom Carlos Azevedo, então, comentando não só a parte artística, mas também a parte doutrinal do credo como reflexão. Na verdade, foram 2 projetos. Esse é o grande projeto do Crer Imagens de uma Aventura, que tem exatamente as pinturas do credo. E depois um livro menor, de bolso, que é
esse credo também, apenas o credo, para as pessoas meditarem e rezarem também a partir desse projeto. É um grande leque de publicações e de ofertas. Perguntava-lhe como é que tem sido a receptividade também, o apetite, digamos, do público relativamente a estes títulos? Então, para Paulo foi um ano, acho, muito interessante, muito rico, porque tivemos um retorno bastante significativo do nosso público, não só do público das livrarias, mas também através de cartas, telefonemas. O bem que essas publicações também fizeram às paróquias, né? Os grupos que se reuniram e formaram grupos de estudo, especialmente a coleção da Introdução à Fé. Tem 4 propostas de, na verdade, uma leitura do credo, exatamente para a catequese. Então, vários grupos manifestaram como foi interessante essa ajuda para a vivência do ano da fé, para um aprofundamento da fé. Identificam que há uma receptividade grande por parte dos leitores. Eu penso que o ano da fé mobilizou muito as paróquias e as pessoas em geral, não só as paróquias no sentido de organização a partir do pároco, mas os próprios leigos tiveram, penso, um grande impulso para aprofundar o sentido da própria fé e de fato esclarecer todas essas questões em torno da fé. Penso que o ano da fé conseguiu tocar muito bem nisso, e mesmo para fazer todos os cristãos relerem o catecismo, penso que foi um impulso muito interessante. Muito bem, irmão Derlei Zanon, obrigado por ter estado connosco e partilhado todas estas novidades literárias que estão acessíveis ao grande público também para viverem de forma mais intensa este ano da fé que está a chegar ao seu termo. Obrigado por ter estado muito connosco. Obrigado. Com o ano da fé a chegar ao seu termo, olhamos com as editoras o fluxo de publicações em torno das questões da fé. É um tema a que voltaremos nas próximas emissões. Ficamos hoje por aqui. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.